Queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o evangelista Jabes e essa é a nossa terceira aula de teologia e nós vamos aprender sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, te louvamos pela tua bondade, pela tua graça e pela tua eterna misericórdia, Senhor. Eu quero render louvores a ti e adoração. Ó Pai, desta hora, e quero te pedir que o Senhor ilumine a mente de cada aluno, Senhor, que está, ó Pai amado, nos seus lares, na sua casa, para poder aprender da tua gloriosa palavra. Ó Deus, para que nós venhamos colocá-la em prática, para que teu nome venha a ser glorificado através de nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, esta é a nossa terceira aula. Nós vamos aprender sobre a epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, a primeira epístola, né, a primeira carta, sabendo de antemão que Paulo ele fundou a igreja de Corinto, diferentemente com a igreja de Roma, que ele não fundou, mas a igreja em Corinto ele fundou na sua segunda viagem missionária. Isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Amém? E a data pelo qual ele vai escrever esta carta, esta emissa, foi quando ele parte na sua terceira viagem missionária. Ele fundou a igreja ali durante 18 meses que ele esteve em Corinto, na região da Grécia ali. Ele parte e vai para a sua terceira viagem missionária, ele vai para a região de Éfeso. E quando ele chega na região de Éfeso, ele passa ali 3 anos. Ao cabo de 3 anos, ele fica sabendo dos problemas que havia na igreja de Corinto. Então ele resolve escrever esta carta para poder tratar desses problemas, e também havia muita divergência, muita desinformação ou até mesmo questionamentos dos irmãos de Corinto acerca de alguns assuntos, e ele vai tratar também algumas perguntas e respostas dos irmãos ali no final da carta aos Coríntios. Vale ressaltar que essa carta foi escrita em 55 e 56 aproximadamente depois de Cristo, na terceira viagem missionária de Paulo a Éfeso, no final da viagem, tá? No cabo de 3 anos ali que Paulo estava em Éfeso, está registrado em Atos capítulo de número 20 e o versículo de número 31. O destinatário, isso está bem claro, é a igreja de Corinto, e essa igreja de Corinto, por Corinto ser uma cidade que mais ou menos tinha 500 mil de habitantes, e por ser uma cidade que a maioria era gentios, não era judeus, a igreja, por exemplo, era composta de a maioria gentios e não judeus, e logo ali havia uma mistura da cultura greco-romana. Então a imoralidade, o paganismo, a idolatria era muito grande naquele lugar, e quando as pessoas se convertiam e viam ao evangelho, elas deveriam ser tratadas, elas deveriam ser cuidadas, elas deveriam ser zeladas, para que elas pudessem ali, toda aquela malícia, todas aquelas coisas que veio com elas do mundo pudesse sair e o Espírito Santo pudesse transformá-las completamente. E aí você vai ver alguns problemas que acontecem com esta igreja, alguns problemas que ocorrem com essa igreja. Nós vamos tratar então o tema dessa carta é problemas da igreja e as suas soluções. Paulo ele vai fazer uma tratativa de vários problemas da igreja e as suas soluções. A razão que Paulo escreveu essa carta, eu já disse para os irmãos, ele ouviu falar que a igreja estava passando por diversos problemas, diversas dificuldades que estavam acontecendo dentro da igreja lá, principalmente de ordem moral e também dúvidas acerca de diversos assuntos. Paulo vai escrever essa carta para instruir. Paulo queria colocar em ordem a igreja de Corinto. Então esse é o motivo que Paulo escreve a carta. Um esboço interessante e simples é que essa carta é dividida em pelo menos 2 partes. Ela é dividida em pelo menos 2 partes. A primeira parte é Paulo tratando dos problemas da igreja, e a segunda parte é Paulo respondendo às perguntas dos irmãos, os questionamentos dos irmãos acerca de alguns ensinamentos, algumas doutrinas, e ele vai inscrever, ele vai trazer a solução para esses problemas e esses questionamentos. Quais eram os problemas que a igreja estava envolvida? A igreja estava envolvida no problema de divisão.
A igreja, uns diziam sou de Paulo, outros diziam sou de Apolo, então a igreja estava dividida em facções, em grupos. Também tinha o problema da imoralidade. Aí você vai ver o incesto que acontece nessa igreja. Também tem disputa entre os irmãos levando casos que eles deveriam resolver na igreja, se abraçar, se perdoar para a justiça secular. Então, isso se chama de litígio, tá? A disputa entre os irmãos. A desordem também no culto durante a ceia. Você vai aprender também no capítulo de número 11, quando vai falar acerca da ceia do Senhor, Paulo dá as instruções, e havia desordem ali, uns comiam e se fartavam, outros passavam fome, uns comiam primeiro do que os outros, e o intuito da ceia era comunhão e não divisão. E Paulo vai tratar essas desordens, também vai tratar a desordem durante o culto, porque a igreja de Corinto tinha todos os dons, porém era totalmente desordenada no culto. Quais são as respostas que Paulo vai responder ali, as perguntas que Paulo vai responder, que ele vai dar à igreja sobre o matrimônio, tá? Sobre o matrimônio e o celibato, também comer carnes sacrificadas aos ídolos, havia muita dúvida, né? E também os dons do Espírito Santo. Então, em resumo, de cada capítulo aí do livro, seria assim: o primeiro capítulo fala das divisões, tá? Em segundo lugar, fala da sabedoria de Deus e a sabedoria do homem, no capítulo de número 2. No capítulo de número 3 e 4 fala dos ministros, ele dá instrução acerca dos ministros. O capítulo de número 5 fala daquela imoralidade, daquele incesto que aconteceu e a tratativa aqueles que cometeram o incesto, no capítulo de número 5, a imoralidade, os cristãos em litígio, tá? E cristãos levando outros à justiça, está no capítulo de número 6, no capítulo de número 7 vai falar sobre o celibatário, vai falar sobre o matrimônio, vai falar acerca daqueles que a oposição de Paulo acerca do matrimônio, do celibato. Também no capítulo de número 8 vai falar sobre a liberdade cristã. Também no capítulo de número 9 vai falar acerca da autoridade apostólica. No capítulo de número 10 vai falar acerca da idolatria. No capítulo de número 11 vai falar acerca da ceia do Senhor. No capítulo de número 12 vai falar acerca dos dons espirituais. No capítulo de número 13 vai falar do amor. No capítulo de número 14 vai falar das desordens do culto, vai continuar falando sobre dons também. E no capítulo de número 15 vai falar acerca da ressurreição. No capítulo de número 16 vai falar acerca das coletas que Paulo vai colher ali para os crentes pobres da Judéia e também as saudações finais que Paulo vai dar. Então, meus amados irmãos, esse é o resumo desta carta de 1 Coríntios. Paulo ele quer resolver diversos problemas e também tirar dúvidas acerca de diversos assuntos. Amém? Deus abençoe você de maneira extraordinária e continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Como eu disse para os irmãos, faça o resumo para que conte a sua presença. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.